Bom dia, terceiros. Hoje a gente vai fazer o capítulo 12, da página 10, apostila 3. Os produtos culturais e a diversidade linguística. Então, eu vou começar lendo aqui. A habilidade 8 aborda a diversidade, focando agora em diferentes variedades linguísticas, como o uso de gírias, linguagem de chat, expressões idiomáticas. Então, se vocês abrirem a ficha de vocês, lá embaixo, nas atividades práticas, tem não só as atividades propostas, mas tem 2 links para vocês acessarem, em que um fala sobre as gírias, né? É uma menina, eu acho que ela é russa. Ela até parece um pouco brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos, fala inglês muito bem, tem esse blog, Marina Language, uma coisa assim. E ela dá essas dicas, e ela fala muito gostoso, muito fácil, né? A pronúncia dela é muito boa. Eu coloquei esses 2 vídeos para vocês acessarem. O primeiro sobre gíria e a segunda sobre expressões idiomáticas, porque eu achei que o capítulo foi um pouco pobre em ressaltar de fato, né, assim, as gírias e as expressões idiomáticas. No profundo, assim, eu senti falta daquela sala de aula de lousa. Então, continuar. Quanto à diversidade linguística, deve-se considerar que, tal como o português, o inglês é uma língua viva e dinâmica, que está o tempo todo se modificando, se adaptando às necessidades dos falantes. Não se cobra nas provas um conhecimento técnico e profundo sobre o tema, mas é preciso saber conhecer, em determinados contextos, como as palavras e expressões já conhecidas podem ter seus significados levemente alterados em determinados contextos, dependendo, claro, da intenção comunicativa. Além disso, deve-se ter atenção a poemas e outros produtos culturais que utilizam a linguagem como fonte de inspiração. Então, isso é muito verdade, é muito profundo. A gente só diz em certa língua porque tem todo um contexto cultural, histórico e, enfim, de sociedade, né? Então, eu sempre dou o exemplo do tá chovendo canivete. Quando a gente fala, tá chovendo canivete, é porque a coisa não está muito boa, ou alguém está muito bravo, ou está tendo uma discussão, ou está tendo um problema. Em inglês, não faz sentido eles falarem está chovendo canivete. Eles falam it's raining cats and dogs. Então, porque na língua deles, na cultura deles, canivete não faz sentido. Para eles, chover gatos e cachorros é que faz dessa expressão idiomática ter o mesmo sentido para eles, né? Então, é legal. Assistam os 2 vídeos, vocês vão gostar bastante. Depois eu quero um feedback disso, aula que vem, tá? Quero que vocês comentem comigo esses 2 vidinhos no YouTube que eu postei na ficha. Então, vamos lá. Questão modelo número 1. Então, tem 2 pessoas conversando aí na hora do chá, e uma delas, aparentemente emburrada, de braço cruzado, fala assim, well, here it is. The season that I hate. Bom, lá vai. The season que eu odeio. Bom, já falei para vocês 1 zilhão de vezes que o inglês é uma língua econômica, então uma mesma palavra terá vários significados, né? Então a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção nisso. Season pode ser muitas coisas. Vocês conseguiriam me dizer o que season pode dizer no contexto de vocês do dia a dia? Podem falar no chat. Estação do ano, muito bem, Gui. Tem mais coisas que hoje em dia vocês... Temporada, e sim, Pedro, temporada. Oi, Pedro, fazia tempo que eu não escutava de você. Nada de você. Temporada também é season, isso. E pode ser temporada de filme ou temporada de qualquer coisa que aconteça na TV, tá bom? Ou fora da TV, né? Tipo, um esporte. Aí ela fala, bom, lá vem a temporada que eu não gosto, a estação que eu não gosto, não sabemos ainda. Aí a outra fala, come on, man. The kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. Ah, para com isso, as crianças na escola,
o ar já está refrescando, as folhas já estão caindo, tipo outono, né? Aí ela fala, I'm not talking about autumn, dummy. Não tô falando do outono, idiota. I'm talking about football. Eu tô falando sobre o futebol americano, com certeza. Né? Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê, gente? Por quê? Entendi, muito bem. Porque as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra cinza. Então, vocês me perguntam muito isso num texto, né? Teacher, o que quer dizer essa palavra? Eu falo, não sei, preciso ler a parte que você está falando, porque ela pode dizer 1 milhão de coisas. Porque ambos estão falando o mesmo assunto. Muito bem, Isa, isso mesmo. Quero chamar a atenção para vocês, onde fala assim, ó, na tira da série For Better or For Worse, a gente tem duas palavras que vêm de um adjetivo o comparativo superlativo dos adjetivos. Então, por exemplo, better é dizer melhor. E como fala bom? Só bom. Da onde que veio esse better? The best. Isso, the best é o superlativo, é o melhor, era a próxima pergunta. Então, good é o adjetivo, bom. Como que eu falo melhor? Better. Como eu falo o melhor? The best, tá? E acontece a mesma coisa para o pior. Eu não falo mais ruim, mais pior. Assim também eu não faço em inglês. Então, worse é pior. Como que eu falo ruim? Bad. E como que eu falo o pior? O pior. Certo? Ok. Então, vamos lá no exercício número 1. Gender neutral restroom. Então, tem um banheiro aí de gênero comum. E depois, um outro banheiro, letra B, em que, tá vendo essa pessoa que vai entrar, ela de costas, a gente não sabe se é um menino ou uma menina, é essa a intenção. E aí, do lado esquerdo, tá escrito get yelled at. Então, se essa menina, que é um menino, entrar no banheiro de menina, as meninas vão gritar. E se esse menino, que é uma menina, entrar no banheiro de menino, ele vai apanhar. Então, não sabe, né? Get beat é apanhar. Então, ele não sabe o que ele faz. Então, olha aí, os panfletos anteriores foram distribuídos na entrada de uma assembleia de estudantes universitários reunidos para discutir um pedido de reforma nos banheiros do campus. Assinale a alternativa correta. E aí? Ok, Duda. Talvez não, Gui. Yes. Olha, esse aqui eu achei um pouco confuso. Eu tive que ler algumas vezes as alternativas. Vamos fazer aqui, ó. A letra A. O panfleto A defende, de maneira irônica, a criação de mais banheiros públicos unissex. Não está defendendo, né? O menino fazendo isso. Não tem nada, não tem nem de irônico, né? Uma piada de mau gosto. A letra B, Isa, vamos ver. O panfleto B
recomenda bater na porta ou avisar verbalmente antes de entrar em um banheiro unissex? Eu acho que vai dar na mesma. Porque, por exemplo, se um menino, um transexual, que a gente não sabe, menino ou menina, entra no banheiro masculino e os homens acham que ele é homossexual, ele vai apanhar batendo ou não, né? Para alguns homens. Ele vai acabar apanhando de qualquer forma, avisando ou não. Então, a letra B não dá. A letra C. O panfleto A critica pessoas que se preocupam excessivamente com questões de assédio sexual? Não. Pelo contrário, né? Essa pessoa que está olhando aí não está preocupada com assédio. Ela está fazendo assédio, cometendo assédio, a gente não sabe o quê. E aí, os panfletos A e B sugerem que os banheiros devam ser unissex? Talvez essa também poderia causar alguma interpretação de vocês. Mas a A, olha só como seria um banheiro unissex desse jeito, entendeu? Então, não, também não deu. Então, a letra correta é a D. O panfleto B argumenta a favor de banheiros unissex ao expor um dilema de pessoas transgênero, certo? É isso que aconteceu. A letra D é a correta. Aqui não fala nada sobre transgênero. Mas a letra D fala isso, né, Gui? Porque dá para entender. A letra B, isso aí confunde, porque na letra B, em especial, de costas, você sabe dizer se é uma menina ou um menino? Eu não sei dizer, né? Então é na letra B que pegou aí a resposta, tá bom? Então vamos lá. Número 2. A número 2 é aquele tipo de questão que eu falo para vocês. Vamos ver se alguém lembra. Qual a melhor maneira de fazer esse exercício? É ficar lendo bolinha por bolinha e ficar tentando gravar o que cada país tem ou faz? Qual a melhor maneira de ler esse exercício? Vamos ver quem lembra. Ler as alternativas. Lê a pergunta, lê as alternativas, isso mesmo. Então tem uma figura, né? Aí um infográfico, alguma coisa nesse sentido. Tem países, tem áreas terapêuticas e tem a intensidade, tá vendo? A high intensity, medium e low. Então eu vou ler aqui, ó. The color of the dots represents the relative intensity of therapeutic area search. Então a cor não é o tanto de doente, não é o tanto de pessoas. É a intensidade represents the relative intensity of therapeutic area research. Então, é a intensidade de pesquisa naquela área, tá? Então, é o tanto que se estuda sobre isso, não tanto de doente. Tem que prestar atenção nisso, senão vocês vão errar a questão. Dentro de algum país e de um setor. The size of the dots represents the relative proportion of research across different countries within a specific therapeutic area in each column. O tamanho da bolinha representa a proporção da pesquisa across different countries, em diferentes países, com terapias, áreas de terapêuticas específicas em each column, em cada coluna. Então, olha lá, de acordo com o gráfico apresentado. Letra A. Doenças autoimunes. Qual que é a doença autoimune? É a penúltima coluna, olha lá. Autoimmune disease. Então, a doença autoimune é um tema pesquisado intensamente em todos os países. Intensamente é a cor, não o tamanho. Então, olha as doenças autoimunes. Nenhuma tem cor. Sim ou não? Certo ou errado a letra A? Não, porque elas estão todas brancas, é porque elas nem são tão estudadas, né? É uma grande área de pesquisa, mas não são estudadas, não tem intensidade. Letra... Não entendeu, Bela? Ó, o tamanho da bolinha representa a proporção da pesquisa, né? Ó, the size of the dots represents the relative proportion of research across different countries. Representa
proporcionalmente o tanto que se pesquisa através dos países. Então, o tamanho é o tanto que isso é pesquisado por aí. A cor dentro, ou sem cor, ou cor média, ou cor forte, é o tanto que se pesquisa naquele país. Então, por exemplo, doença autoimune. Eu tenho os países China, Índia, South Korea, Coreia do Sul, Brasil, Rússia, Turquia, África do Sul e Polônia. Então, esses países, todos eles, quando eu falo de doença autoimune, então eu venho aqui, ó, na coluninha de doença autoimune, tá? Tá tudo branco, ó. Então, de intensidade é low intensity, porque estão todas branquinhas, não estão nem cinzas. Então, todos os países, a China tem uma grande área, mas não estuda. E aí, todos os países em seguida, tá vendo? Ó, se você for. Então, tá tudo branco. Então, quer dizer que doença autoimune é um tema pesquisado intensamente? Não. Nada de intensamente. Não é pesquisado, porque a intensidade de pesquisa é muito baixa. Entendeu? Ok. Letra B. A China. Então, vamos lá na China, primeiro. É o país com o menor mercado potencial para tratamentos médicos, apesar de ser populosas? Então, vamos ver. Tratamentos médicos. Em geral, né? Então, a China é o país com menor mercado potencial, então o tamanho da bolinha é o menor, para tratamentos médicos, apesar de ser populosa. Tratamentos médicos são todos eles. Então, a China é o menor mercado potencial? Não, é o maior mercado potencial. Todos eles é falso, e todos eles têm uma bolinha grande. A maioria sem intensidade, né? Mas todos eles têm um grande mercado. A letra C, Índia e África do Sul, então vai lá com o dedo na Índia e na África do Sul, dão importância semelhante às pesquisas sobre doenças infecciosas? Então vamos ver. É a terceira coluna, infection disease. Elas têm que ter o mesmo tamanho de bolinha e a mesma cor. Verdadeiro ou falso? Infectious disease. Índia e África do Sul. Tem o mesmo tamanho. Hã? É falso. Quem que falou? Eu não estou vendo o nome. É a Marina. Ô, se você for na Índia e na África do Sul, aí você vai reto, lá na infection disease. Doenças infecciosas, na terceira coluna. Para infection disease, eles têm o mesmo tamanho de bolinha e a mesma cor? Lá eu olhei a bolinha de cima. Ó. Mesma bolinha e mesma cor? Uhum. Então é verdadeiro. Mas a D também é verdadeira. Por que não é verdadeira a D? Aí que eu vou te pegar, que eu falei para prestar atenção lá em cima. Por que não é verdadeira a D? Porque a oncology é a profissão. Porque a quantidade de doentes não é o que você está estudando. O que fala o exercício? A bolinha não está marcando a quantidade de doentes, está marcando o tanto que se é estudado e a área abrangente, não o número de doentes. Por isso que aí está errada. Não é a quantidade de doentes, a cor é a intensidade da pesquisa. Entendi. Entendeu? Por isso que a D é errada e pegaria vocês. Bem pegado, né? Todo mundo entendeu por que a D está errada? Porque não se retrata do número de doentes. Não se fala em número de doentes. Nós estamos falando de pesquisa. Entenderam? Sim ou não? Sim. Ok, Manuel, ok, Manuel. E a letra E, Brasil apresenta uma população com doenças respiratórias de alta intensidade. Brasil, doença respiratória.
Qual que é a intensidade das doenças respiratórias no Brasil? Low, medium or high? Medium. Então, não é alta, é medium. Por isso, a letra C é a correta. Tá? É um exercício fácil, você não precisa saber muito inglês, é raciocínio lógico essa daqui. Tá bom? Próximo. Número 3. Então, tem a teacher lá escrevendo back to school, né? Já já a gente vai estar escrevendo isso na escola. Aí, é bem de hoje esse exercício. Aí tem um colega, Leonardo, que volta para a escola com a apostila e fala assim, psiu, psiu. How do you turn this thing on? Como que liga esse negócio aqui? E ele tem um livro na mão. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Aqui tem duas questões. A primeira é do próprio cartoon, tá? Como que eu ligo essa coisa? Como que eu ligo esse troço? Ele quer saber. Então, tem a ironia do cartoon. Mas aqui tem uma slang, uma expressão idiomática do país. Então, to turn something on, você pode ligar um aparelho, você pode ligar o computador, a TV, turn on. Mas turn on, vocês têm que tomar cuidado ao usar, porque alguém sabe o que pode querer dizer turn on também? Quem sabe? Se eu falo, you turn me on, o que isso quer dizer? Não? Quer dizer, excitar. Então, se você falar, cuidado ao falar isso, né? Porque se você quer ligar alguém, é excitar alguém, tá bom? Então, é uma expressão idiomática, é assim que fala em inglês, ok? Se eu falo you turn me on, quer dizer você me excita. Então, cuidado ao falar turn on, tá? Se não for para aparelhos. Então, aqui tem escondido uma expressão aí. Não é uma expressão idiomática, é mais uma expressão idiomática, é assim que se diz em inglês. Então, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por quê? Qual a letra correta? Desconhecer como utilizar um livro impresso? Sim. Alguém mais? Para aí, a correta. Desconhecer como utilizar um livro impresso. É bem isso que está rolando aí, né? Muito fácil essa. A 4. This happened to my friend. Então, essa daqui é muito boa, essa charge aqui, esse cartão. Aconteceu com um amigo meu. Aí começa assim, ó. Tem uma turminha aí, e só pelo desenho de pauzinho, de palitinho, dá para ver. São diferentes pessoas, né? Uma usa lenço, o outro tem o cabelo mais caracolado, deve ser até uma pessoa negra que fala, yeah, né? Assim, mais baixo, você vê que o traçado é mais forte, tem o mais alto, mais baixo, enfim. Aí tem escrito assim, ó. English should be the national language. These immigrants should have to learn English when they come here. Então tá aí, esse do meio alto falando. Inglês tinha que ser uma língua nacional. Se os imigrantes vêm aqui, tinha que aprender inglês para falar, para vir aqui. Aí esse mais baixinho aí, talvez de cabelo enroladinho. Yeah, yeah. Aí, próximo. When you go to live somewhere, you learn the language they speak there. English is the language of the land. Quando você vai morar num país, em outro lugar, você tem que aprender aquela língua que você vai morar lá. Inglês é a língua da nossa terra. Aí vem o de lencinho e fala, excuse me? But, oxiu, Sara, davado. Aí ele, quê? What the hell was that? Que é isso? Aí ela responde, Cherokee. Aí tem uma notinha assim, ó, Cherokee, embaixo do cartão. Língua falada por um dos povos nativos da América do Norte. Então, vem esse inglês que colonizou os Estados Unidos, falando que a língua é dele, e ele fez tudo o que o outro está fazendo com ele agora, né? Então, a primeira lá, a indígena lá, a Cherokee, falando, epa, a língua é minha, não é o inglês, que é a língua da land, a língua é minha, né? O Cherokee que é a língua dos Estados Unidos.
Ele acha que é o inglês, daqui a pouco o mexicano vai achar que é o espanhol, and so on. A diversidade linguística está relacionada com a existência e a convivência de línguas diferentes. O cartoon anterior tem como propósito o quê? Vamos ver, Má. Criticar aqueles que acreditam veemente que a língua inglesa deve ser o único idioma utilizado por todos no mundo inteiro. É mundo inteiro que ele está falando? Não é? Ele fala, é a língua da nossa terra. A nossa terra lá que ele fala é os Estados Unidos, né? Letra C. Promover uma reflexão crítica importante acerca da necessidade de se aprender e respeitar a língua falada pelas outras pessoas. Sim. Tem sim. Letra C. Ok? E a última. 5. The word masterpiece is wrongly used in the sentence. Então, em primeiro lugar, o que quer dizer masterpiece? Quem sabe? Masterpiece, quer dizer obra de arte. Isso, obra de arte. Então, em qual dessas letras a palavra masterpiece está usado de maneira errada? Yes, Gui. Por que, Gui? Eu quero pegar a explicação deles aqui, que é boa. A palavra masterpiece aí foi empregada como que palavras, que adjetivos, que você poderia dizer aí? Adjetivo não, né? Substantivo. Alguém, isso. Alguém com uma certa importância, né? Fala assim, ó. A palavra masterpiece pode ser entendida como obra-prima, obra de arte, obra-prima. O que geralmente se usa para falar de arte ou mesmo de grandes feitos de pessoas. E this was a masterpiece. Isso foi ótimo, foi magnífico. No caso da alternativa C, a palavra foi empregada no errôneo sentido de chefe, de líder. Exatamente isso, Gui. Está caracterizando alguém e não uma coisa, né? E não uma obra-prima. Então, aqui como se fosse um chefe, um líder. E deceit é engano, né? It was a masterpiece of deceit. The masterpiece of the expedition was a Frenchman. Não. Então, poderia ser várias coisas aí, né? The Lord, the Sailor, qualquer coisa, menos the masterpiece, né? Letra C, correto. Luana, na frase B. Tá digitando, Gui, na frase B? Por que não? Tá. Is one of the greatest. This is one of the great masterpieces. This is one of the great. Porque, Gui, são duas coisas. Não tá errado, tá?
Gui, é a mesma coisa, eu vou te falar uma coisa e você vai entender. Ó, vou escrever uma frase. She is 18 years old. She is Lisa 18 years old. Você entende isso? Não entende essa diferença? Sim ou não? Sim, é exatamente a mesma coisa. É a função da palavra. Ela está como função adjetiva aí, entendeu? Apesar de great ser um adjetivo, a maneira que ela está sendo usada é exatamente como essa frase aí, entendeu? Tá explicado? É alguma coisa mais de sentido que técnica. Pode até ter uma explicação mais técnica, posso até me aprofundar para tentar te explicar depois, mas se você entendeu, she is 18 years old, she's a 18-year-old girl, great masterpieces estão juntos então. Sim, great. One of the great masterpieces of European art. Porque European art é o substantivo, como girl é o substantivo. 18-year-old está na função de adjetivo aí, né? E assim está, great masterpiece, função adjetiva. Entendeu? This is one of the great masterpieces. Não é estranho, é que é uso. Você acostuma. A próxima vez que você lê isso aí, você já não vai achar mais estranho, né? Porque não é superlativo, não está destacando uma obra, tá? Dentre todas. Está só falando que é uma grande. Aqui não é o superlativo, só está falando que this is one of the great masterpieces. Essa aqui é uma das grandes obras de arte da arte europeia. É a função adjetiva que ela está aí encaixada, entendeu? Essa locução toda. Porque European art é o substantivo. Certo? Beleza. Então, vou parar a nossa gravação. Não saiam correndo, peraí.